É muito bom estar aqui com vocês e hoje a gente vai bater um papo sobre como pedir corretamente usando a lei da atração, né? Como fazer um pedido? Essa é uma das coisas que é uma das principais dúvidas, né? Que acontece quando você já entende um pouco aí sobre como funciona, você assiste o filme O Segredo, você lê o livro O Segredo, você vê o livro Poder do Subconsciente. Ok, mas como que eu coloco isso na prática? Como que eu realmente atraio as coisas, vamos dizer assim, né? Essa vai ser a nossa conversa aqui, beleza? Estão ouvindo bem, né? Muito bom, tudo ok, que ótimo. Só antes de começar o conteúdo em si, pode ser que você saiba, pode ser que não, mas a maioria das pessoas que procuram sobre esse assunto, né, de lei da atração é por motivos financeiros, né? E é óbvio, né, que a mentalidade é o princípio de tudo, mas exige ação também. Eu tenho um treinamento chamado Mensageiro Próspero, né, onde a gente ensina, eu e a minha equipe, né, a gente ensina a forma mais simples, que pelo menos eu considero, de fazer dinheiro pela internet, tá? Lembra, de fazer dinheiro, não é sobre ganhar dinheiro, mas sim algo que você precisa fazer e tudo mais. Se isso é uma coisa que faz sentido para você, se você ouve, né, em fazer dinheiro pela internet, mas é uma coisa ainda meio estranha para você, acesse o link que está aqui abaixo, tanto na descrição como no chat, tem um link para você conhecer. Caso faça sentido, você se inscreva nesse treinamento, beleza? Vamos lá. Vamos falar então, começar a falar sobre pedido. Deixa eu só pegar aqui o que eu separei para a gente conversar. Beleza. Então vamos lá. O princípio, sempre começando do começo, né? O princípio básico relacionado à lei da atração é o seguinte: você tem mais do que você pensa que tem. Você tem mais daquilo que você pensa que tem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que você acredita acontece. Basicamente isso. Falando do português mais claro, falando da forma mais clara possível, é isso. Aquilo que você acredita acontece. Basicamente isso. Então, quando a gente fala, né, sobre fazer um pedido, né? Qual que é a ideia, né? Eu não tenho uma coisa e eu quero essa coisa. Isso não é um princípio básico de se falar, faz um pedido para alguém, ou vamos supor, em um aniversário, né? Tá lá a pessoa lá com o bolo, fala, faz um pedido agora, né? O que é um pedido? Eu não tenho uma coisa e eu quero isso, logo eu peço. Só que essa não, segundo, né, a forma que funciona, não é essa forma. A forma que funciona, ela está aqui, inclusive, vamos pegar o nosso biblião aqui, né, para ver um versículo que mostra isso claramente. Marcos 11, 24. Que mostra a forma correta de pedir. Marcos 11, 24. Aqui, ó. 23, 24, né? Porque, na verdade, eu vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis, e tê-las-eis. Ou, creia que já recebeu e receberá, né? Outra versão fala sobre isso, né? Então, essa é a forma correta de pedir, crendo que já recebeu. Ou seja, o nome pedir não é um nome que ajuda muito, né? Um nome
pedir, quando fala em pedir, não é um nome que representa a realidade, porque na nossa mente, pedir está associado a uma coisa que você não tem. E qual que é a ideia aqui? Sentir que tem. Então, na verdade, presta bem atenção nisso. Você está pedindo o tempo inteiro. O que você está sentindo, você está pedindo. O que você está pensando, você está pedindo. O que você está sentindo, você está pedindo. O que você está pensando, você está pedindo. O tempo inteiro. Então, a gente está o tempo inteiro em oração, vamos dizer assim. Tá? Então, não é exatamente o como pedir corretamente. A questão é como que eu penso como que eu penso e como eu sinto constantemente que já tenho aquilo, ou como eu já entro na frequência, como eu já entro na frequência de ter. Como eu já entro na frequência de ter. Essa é a questão, essa é a pergunta a ser respondida. E existem algumas formas, tá? A primeira coisa, antes de falar das formas, que é preciso ficar claro, é o seguinte: a nossa mente não sabe o que é real e o que não é. Foi feito um experimento com relação a isso, que comprova, né, como que a mente sabe o que é real e o que não é, de pessoas jogando basquete, tá? Foi feito esse experimento. Pessoas jogando basquete. Pessoas queriam melhorar a sua performance jogando basquete. Um grupo, ele jogou basquete, ele treinou basquete durante um tempo e depois foi feito um teste e ele melhorou. E um outro grupo de pessoas imaginou, se imaginou, fechando os olhos e tá lá, joga e acerta, joga e acerta, joga e acerta, joga e acerta. Ronaldo tá falando, você esqueceu do nosso mestre Bob Proctor. Tem um vídeo aqui no canal, no dia da morte dele eu já falei sobre isso, beleza, Ronaldo? Então, as pessoas imaginando, ela não teve tanta diferença, ela também melhorou, imaginando que estava jogando basquete. Uns jogaram, outros imaginaram. O que que mostra isso? A nossa mente não sabe exatamente o que é real e o que não é. E quando você quer, vamos dizer assim, entre aspas, né, usar a lei da atração, você meio que usa isso. Você coloca na sua mente que já está em uma situação que no momento você não vê, mas que, sendo isso uma verdade na sua mente, isso vai ser uma verdade fisicamente ou materialmente. Ok? Existem basicamente três formas de pedir, tá? Existem três principais formas de pedir ou de você sentir que já está em uma situação que você ainda não vê. A primeira forma, é a melhor de todas, é através da experiência. Grava bem isso na sua mente. Experiência. Experiência. A experiência é a melhor forma de você sentir que tem algo. Um exemplo prático aqui. Algumas pessoas, como eu já disse, né, a grande maioria buscam esse tipo de conhecimento por questões financeiras. Maravilha, sem problema nenhum.
Mas tem algumas pessoas que buscam por questões de saúde, por exemplo. Tem um livro da Louise Hay que fala somente sobre isso. Você pode curar sua vida. Como que usaria esse princípio para a questão da saúde? Seria o seguinte: como que uma pessoa, que experiência eu posso ter de uma pessoa saudável? O que que uma pessoa saudável faz? E aí é claro, né, que depende do tipo de doença que a pessoa tem. Mas, por exemplo, uma pessoa que é saudável, talvez ela faça uma caminhada. A experiência de levantar de manhã, colocar um tênis e uma bermuda e caminhar é uma experiência de saúde. A experiência de ficar deitado o tempo inteiro e falando de todas as trocentas doenças que tem, não vai ajudar em nada. Sair e fazer uma caminhada, além de fazer bem fisicamente, é uma experiência de saúde. Experiência. A melhor forma de colocar algo na sua mente através da experiência. Prosperidade financeira. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo, no primeiro grupo de mentoria que eu participei. Eu tive contato com pessoas que são pouco conhecidas, né, na internet, mas que têm negócios gigantescos. Uma das pessoas que eu tive contato foi com o dono de uma empresa chamada Monetize, né? Para quem está aí na internet, possivelmente conheça essa empresa, né? É uma empresa tipo o Hotmart, né? Tem a Monetize, é uma empresa de Belo Horizonte e tal. E a gente teve a oportunidade de ir na empresa depois de ir na casa do dono da empresa. A casa dele, do dono da Monetize, enfim, a Monetize é uma empresa, sei lá, faturamento de 300 milhões por ano, talvez isso, tá? Talvez mais que isso. É coisa, assim, muito grandiosa. E a gente foi na casa dele, eu lembro quando cheguei lá, eu fiquei assim, olha, eu já, na minha concepção, já tinha, né? Não só na minha concepção, mas nos resultados, até porque estava participando de uma mentoria no valor considerável, já tinha, pô, resultados ok. Mas eu chego lá, tem uma piscina na cozinha, uma piscina de água quente na cozinha. Você está ali comendo e você vira para cá, você nada. Isso é só uma das coisas. Na época não era, hoje continua não sendo comum, mas na época era menos ainda ter um Tesla, né? Um carro elétrico, tal Tesla. E ele tinha o Tesla. O que que aquilo fez para mim? Aquela experiência fez assim na minha mente, fez um, cara, isso existe. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha feito várias coisas, a experiência, vivenciar aquilo é algo completamente diferente. Então, qual que é a melhor forma de você pedir prosperidade? O máximo que é possível vivenciando isso. E como que você vivencia isso? Por exemplo, uma forma que eu já fiz também, já contei aqui algumas vezes, eu ia em uma cafeteria aqui da minha cidade, que na minha cabeça, na época, né, eu pensava assim, ó, só quem tem dinheiro vai lá, né? Antigamente eu pensava assim. E o que que eu comecei a fazer? Comecei a frequentar lá, né? E eu ia lá e ficava, sei lá, 30 minutos, uma hora, às vezes trabalhava de lá. Eu tinha ideias maravilhosas de conteúdo, de vídeos, de lá. E eu investia R$ 10,40 por semana, e uma vez na semana, para ter uma experiência de prosperidade. Então, a melhor forma de você pedir ou de você sentir que já tem é experienciando. A melhor forma. Imagina se você pode, por exemplo, fazer um passeio de helicóptero. Olha que experiência. Então, use a sua criatividade, tá? A experiência é a melhor forma. Existe uma segunda forma que funciona muito bem também, como eu já disse aqui no início, que é a imaginação. A imaginação também funciona muito bem. Como que seria a imaginação?
Então, imagina que tem, né, você quer, vamos falar aqui na questão da saúde inicialmente, né? Você tem alguma dificuldade, mas você se imagina de outra forma. Então, vamos supor que você esteja com dificuldade em se locomover e você se imagina você se locomovendo perfeitamente. Você imagina as pessoas falando com você, nossa, como que você melhorou? Poxa, tá tudo perfeito e agora você está andando perfeitamente. Você imagina isso. É uma outra forma. Funciona muito bem. No aspecto financeiro, a mesma coisa. O que que eu quero? Ah, eu quero morar em tal bairro, né? E você imagina você naquele bairro. Eu quero ter tal carro. E você imagina você naquele carro. A imaginação é uma outra forma. E uma terceira forma que funciona muito bem também são as reprogramações, né? São as afirmações. A gente já conversou sobre isso nessa semana, então você entra no estado de relaxamento, afirma, né, que você já está em uma determinada situação, com uma determinada condição, né? Essas são as três formas, tá? Então, para ficar claro aqui, como que você pede corretamente usando a lei da atração? Você não pede, porque pedir é não ter. Você emana, você exala. Essa é a primeira coisa que é preciso ficar claro. Não é pedir, é exalar. Como que você exala? Três melhores formas: experiência. Segunda forma, imaginação. Terceira forma, afirmando. Aí pode ser afirmando verbalmente, pode ser usando áudio de reprogramação. É assim que você usa, vamos dizer assim, a lei da atração corretamente. Você não usa, né, somente uma figura de linguagem. Ficou claro aqui? Ficou claro? A Tati comentou: tenho uma dificuldade, eu tenho confusões na hora de imaginar ou desejar. Você pode me orientar quanto a isso, Fabrício? Tati, a orientação é tenha clareza. Antes de imaginar, né, antes de fazer um exercício de clareza quanto ao que você quer, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar algo específico, né? Então, tipo assim, olha, o que que representaria para você, né? Não sei quais são os seus objetivos, mas imagina uma coisa específica que representaria para você. Por exemplo, vamos imaginar que seja uma casa, né? Seja uma casa. Então, tendo a clareza de, eu quero uma casa. Porque, por exemplo, quando a gente fala em eu quero mais dinheiro, né? Fica algo, assim, quando você vai imaginar, é algo, pô, é amplo, é amplo. Então, tipo assim, olha, o que que representaria ter mais dinheiro? O que que representaria? Seria ter uma determinada casa? Seria fazer uma viagem para Dubai, por exemplo? Pode ser que seja. Então, eu vou e me imagino em Dubai. Então, é preciso ter essa clareza, tá? Tânia, você usa Grabovoi? Sim, funciona e funciona muito bem. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu falo melhor sobre isso. A Mari falou, tenho a mente tagarela. Todo mundo tem, Mari, não é só você, tá? Todo mundo tem. É preciso realmente fazer um exercício disso, e aí, por que que eu considero importante, né? E acho bem válido mesmo as reprogramações. Porque as reprogramações, elas, mesmo você tendo uma mente tagarela, ela vai ter a reprogramação é mais tagarela, vamos dizer assim. Ok? Bom, é isso, gente. Essa é a nossa conversa de hoje. Espero que tenha sido útil para você. E relembrando o que eu falei aqui no início. Tudo que a gente conversa aqui exige, tem uma questão mental, mas tem uma questão manual também, de fazer acontecer. Se o aspecto é financeiro, eu desconheço forma melhor de fazer dinheiro hoje em dia do que na internet. E se você quer aprender e ter, inclusive, o suporte, né, de como fazer isso acontecer,
clica no link aqui para você conhecer o nosso treinamento, que vai te ajudar o passo a passo com isso. Ok? É isso. Ótima tarde. Tchau, tchau.